Olá pessoal, estamos entrando aqui, fazendo os últimos ajustes. Quem estiver me vendo e ouvindo, dê um alô para ver se o som e a imagem está tudo bem. Mais um minutinho e iremos iniciar a nossa reflexão. Estamos aqui fazendo os últimos ajustes. Se estiverem me ouvindo bem, me vendo bem, dê um alô. Olá, pessoal. Muito boa noite a todos aqueles que nos assistem, que participam conosco dessa reflexão no sábado às 19 horas. E a nossa reflexão de hoje é sobre um tema muito importante que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Conta-nos Richard Simonetti, um escritor espírita, a seguinte historieta. Montado em seu belo cavalo, o rico fazendeiro dirigia-se à cidade, como fazia frequentemente, a fim de cuidar de seus negócios. Nunca prestar atenção àquela casa humilde, quase escondida num desvio à margem da estrada. Naquele dia, porém, ele experimentou uma insistente curiosidade. Quem morava ali? Cedendo ao impulso, aproximou-se, contornou a residência e, sem desmontar do seu cavalo, olhou por uma janela aberta. E ali ele viu uma garotinha de aproximadamente 10 anos, ajoelhada, mãos postas, olhos lacrimejantes. Que faz você aí, minha filha? Perguntou o fazendeiro. Estou orando à Virgem Maria, pedindo socorro, respondeu a menina. Meu pai morreu, minha mãe está doente, meus 4 irmãos têm fome. Que bobagem, falou o fazendeiro. O céu não ajuda ninguém. Está muito distante. Temos que nos virar sozinhos. Embora irreverente e um tanto rude, ele era um homem bom, de bom coração. Compadeceu-se, tirou do bolso uma soma em dinheiro e entregou para a menina, dizendo: Aí está, vá comprar comida para os seus irmãos e remédio para sua mãe. E esqueça essa bobagem de oração. Isso feito, ele montou ao seu cavalo, retomou a estrada e, antes de completar 200 metros, ele decidiu verificar se a sua orientação estava sendo observada.
Voltou e, para sua surpresa, a pequena devota continuava de joelhos. Ora essa, menina, por que não vai fazer o que lhe recomendei? Disse o fazendeiro. Não lhe expliquei que não adianta pedir? E ela, feliz, respondeu: Estou apenas agradecendo. Pedi ajuda à nossa Mãe Santíssima e ela enviou o Senhor. Essa pequena história nos traz muitas reflexões, porque nós ainda não percebemos e nem despertamos para essa força poderosa que chamamos de prece ou de oração. Essa força movimenta átomos, moléculas, modifica energias, dissipa sombras, ilumina o ambiente e o próprio ser. No dizer de Jesus, se a oração for realizada com fé, ela é capaz de transportar montanhas. Por isso a oração clareia a alma, clareia os pensamentos, sentimentos e nos mostra o caminho a seguir. A oração é o pensamento e a vontade em ação. Representa em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. No Livro dos Espíritos, nas questões de 658 até a questão 666, nós temos várias orientações da espiritualidade superior nos informando sobre a força da oração. Dizem os nossos benfeitores espirituais que a prece é sempre agradável a Deus, principalmente quando nasce do íntimo, no coração, quando oramos com fé, quando oramos com sinceridade. Orar é aproximar-se de Deus. Pela oração nós podemos louvar, pedir e agradecer. Louvar e agradecer, a gente faz muito pouco, né? Mas pedir, isso a gente pede muito. Mas quando nós oramos com fé, nós ficamos mais fortes, porque nós atraímos para nós boas energias, espíritos bons para o nosso lado, que nos inspira, que nos dão forças de sustentação para vencermos as dificuldades, os desafios que nos aparecem na existência. E a oração nos torna melhores, porque nós, enquanto oramos, refletimos onde é que nós podemos melhorar. Não adianta orar muito. Precisamos aprender a orar bem, ver onde é que nós estamos frágeis e trabalharmos para melhorar esses pontos fragilizados. Porque a oração, ela não esconde as nossas falhas, as nossas fragilidades. Muito pelo contrário, ela faz com que a gente vá lá no fundo do nosso ser e nos aponta essas fragilidades para que possamos trabalhar nelas. Quando fazemos boas ações também, essas boas ações, elas agem como se fossem preces, como se fosse uma oração, porque elas nos sintonizam com o mais alto, com Deus e com os seus mensageiros, os bons amigos espirituais. Outra coisa importante que nos ensinam os benfeitores espirituais, que a oração não muda os desígnios de Deus. Deus não afasta de nós as dificuldades, as provas que nós necessitamos de passar para o nosso próprio crescimento espiritual.
O que Deus nos concede sempre, se nós, através da oração, pedirmos com sinceridade, com confiança, é a coragem, é a paciência, é a resignação, é a força para vencermos as dificuldades. Essa prece, essa oração, ela nos dá alívio, nos dá sustentação, nos fortalece, nos dá meio para que nós possamos sair das dificuldades pelo nosso próprio esforço. Já dizia o sábio: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, o esforço de ajuda, o esforço para buscarmos a saída para a dificuldade, para vencermos a dificuldade e os desafios, precisa ser nosso. A oração nos sustenta, nos ilumina, clareia a nossa alma para que possamos achar o melhor caminho. Deus não nos dá a solução de mão beijada, como nós queremos, na maioria das vezes, sem o mínimo esforço da nossa parte. Porque é nesse esforço para encontrarmos a saída, a solução, é que nós vamos evoluindo. André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, lá no livro Os Mensageiros, ele diz o seguinte: não há prece, não há oração sem resposta. Porque a oração é filha do amor, não é apenas um pedido, não é apenas uma súplica, é a comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Palavras de André Luiz. Então Deus, Ele nos ajuda. Ele ajuda o homem através do próprio homem. A gente pensa muitas vezes que Deus não nos ouviu, porque Ele não apareceu, não fez um milagre. Deus nos auxilia, nos ajuda por meio tão naturais que pensamos às vezes ser obra do acaso. E a gente diz assim: orei tanto a Deus, mas parece que Ele não me ouviu. Se não fosse você aparecer por acaso no meu caminho, na minha vida, eu estaria perdido. Outras vezes, o auxílio aparece como uma ideia que nos ajuda a sair da dificuldade pelo nosso próprio esforço. Então, é dessa forma que Deus vai nos ajudando, de forma natural. É uma pessoa que aparece, traz a solução, traz o amparo, traz a ajuda, nos sustenta. Então, a oração nos ajuda criando um ambiente propício para que os benfeitores espirituais, tanto desencarnados quanto encarnados, nos sustentem, nos inspirem em nossa caminhada pela Terra. Infelizmente, nós ainda não temos esse hábito de orar, de sintonizar com o mais alto. Muitas vezes nós afirmamos assim: eu não consigo orar. Meu problema é o sono. Eu começo a orar e adormeço. Deve ser o meu obsessor que não me deixa orar. E quando a gente pergunta: mas quando você ora? E a pessoa responde: eu oro quando eu deito, quando eu vou me preparar para dormir. Então está explicado. Normalmente nós vamos para a cama já cansados, sonolentos, fica até difícil pronunciar um Pai Nosso. Às vezes até começamos, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja
o vosso nome. Mas antes de evocarmos o reino de Deus, o que acontece? Entramos no país dos sonhos. Não foi o obsessor, foi o sono. Estamos orando de uma forma que facilita a gente adormecer. Porque se nós analisarmos bem, o próprio Pai Nosso, ele não é uma receita mágica. E nem conseguimos resultados por ficar repetindo essa oração por diversas vezes. Ela deve ser feita como todas as outras orações, seja ela já escrita ou seja ela improvisada pelo próprio coração, ela deve ser feita com o sentimento, com o coração, onde nós podemos refletir o que é que nós estamos falando. Não é algo automático que a gente vai repetindo ou vai falando ao léu. Jesus nos trouxe essa oração do Pai Nosso como um roteiro precioso de renovação, através de uma conexão perfeita com Deus, nosso Pai. Começamos entendendo que Deus é o nosso Pai. Nos dirigimos a Ele com respeito, pedimos força, tudo isso no Pai Nosso, para vencer a nós mesmos, para perdoar os nossos irmãos, para superar as mágoas, superar os ressentimentos, entendendo que nós também estamos na mesma condição. Nós também nos enganamos e precisamos dessa compreensão do outro. Não tem como louvar a um pai querendo mal aos seus filhos, já que os seus filhos são nossos semelhantes. Nós pedimos força para que vençamos as sombras que nós mesmos criamos dentro de nós e que vibra em nosso redor. E lá no Pai Nosso ainda tem uma outra coisa que geralmente a gente tem vontade de pular, né? Que é quando diz assim, que acima de tudo, Pai, seja feita a tua vontade, a vontade do Pai Criador, que sabe o que é melhor para nós. Às vezes nós temos vontade de pular essa frase, porque a vontade do nosso Pai Criador nem sempre vai de encontro com a nossa necessidade de aprimoramento. Às vezes as pessoas nos pedem para orar por elas, porque elas não conseguem pensar, acham que orar precisa de palavras bonitas ou de falar muito. Não é assim. Nós não devemos nos preocupar na oração em falar muito. Nem precisamos falar muito, já que o que vale é o sentimento, a forma como nós nos expressamos emocionalmente em direção ao Criador. A oração é uma conversa com Deus, é falando-lhe dos nossos anseios, dos nossos desejos, das nossas dificuldades, dos nossos medos. E com certeza, Deus, que é o nosso Pai, nos ajudará a pôr em ordem a nossa casa mental, definindo o que é melhor para nós. Sempre que a nossa prece tiver o desejo sincero de fazer o melhor no propósito de cumprir a vontade do Criador, nós ouviremos a sua voz na intimidade da nossa alma. É por isso que a oração é um grande remédio em qualquer situação. A pessoa deve simplesmente abrir o seu coração e conversar com Deus como filho que pede socorro ao seu pai. Basta dizer: meu Deus, eu estou em dificuldade, ampara-me,
Ajuda-me a passar por essa dificuldade com paciência. Dá-me força, clareza para vencer e resignação para suportar as dores que virão. Ilumina-me para que eu encontre o melhor caminho para que eu vença essa prova. E com a grande importância, sem revoltar. A revolta destoa, a revolta ensombrece as luzes que emitimos, as energias positivas que emitimos através da oração. Numa oração simples como essa que eu disse aqui, nós temos os ingredientes básicos para receber decisivo apoio do céu, que é exatamente a humildade, a confiança em Deus e o desejo de renovação. Uma outra coisa também que muitas vezes a gente fala é, por não ter o hábito de orar, nós dizemos assim: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Porque quando eu penso em me ligar mais intimamente ao plano espiritual, cultivando a oração, parece que as coisas pioram. Brigo com o meu marido, com a minha esposa, perco a paciência com os filhos, o ambiente do lar parece que fica mais tumultuado. Por que será? Isso nos lembra muitas vezes certos remédios que a gente toma e provoca reações adversas, desagradáveis. Por exemplo, a gente toma um remédio e de repente aparece uma erupção na pele. E aí a gente procura o médico nos diz o seguinte: não, essa erupção aí é muito natural, porque o seu organismo está sendo depurado por esse remédio. Isso vai passar. É a mesma coisa. Quando nós dispomos a orar frequentemente, regularmente, buscando disciplinar os nossos sentimentos, é como se nós remexêssemos as profundezas de nossa alma. Então, o resultado inicial pode ser contrário à paz pretendida, mas olha o que eu disse: resultado inicial. Nesse processo de afloramento dessas sombras íntimas. É como uma reação do homem velho, aquele homem velho que teima em não dar lugar ao cristão renovado em Jesus, conforme nos propunha o apóstolo Paulo. Às vezes também, espíritos infelizes que sintonizam com as nossas energias, muitas vezes infelizes, de raiva, de mau humor, né, de sombras, e que não desejam o nosso aprimoramento, eles exploram as nossas dificuldades, as nossas mazelas e nossos vícios, e nos pressionam mentalmente, tentando nos convencer que a oração não vale a pena, que ela complica a existência. É como o fazendeiro lá, né? Falou para a menina: ah, larga de bobagem, Deus não ajuda ninguém, né? Mas Deus estava ajudando a menina através dele. E é assim que funciona. Então, tudo isso, mesmo que pareça que tumultuou mais no início, se nós perseverarmos na oração, esse hábito de mentalizar, de nos conectarmos ao Criador, à espiritualidade, às coisas positivas da vida, nós vamos superar facilmente esse pensamento inicial de que tudo piorou. E vamos, com isso, aprimorar a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de nos ligarmos a Deus. Então, a oração é força poderosa, é conexão poderosa com Deus através da oração sincera.
E Deus, em sua infinita bondade, nos reergue da perturbação para o equilíbrio, da tristeza para a alegria, da enfermidade para a saúde, da indiferença para o serviço do bem. Por isso, meus amigos e minhas amigas, nós precisamos despertar para essa força poderosa. Nós precisamos descobrir que nós temos essa força, essa energia, esse pensamento de nos conectarmos com Deus, com a espiritualidade superior. E se nós perseverarmos no cultivo da oração, ela se transforma num alimento precioso, tão importante para a alma como o oxigênio é para o corpo. Então, essa é a nossa reflexão de hoje, que nós possamos começar a perceber como nós estamos deixando de lado essa força poderosa. Ela pode nos trazer clareza mental, força, sustentação, energias boas, fazendo com que tudo vibre mais positivamente dentro de nós e ao redor de nós, influenciando inclusive todas aquelas pessoas que convivem conosco. Muito obrigado pela presença de todos. Um grande beijo e até o próximo sábado. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare hoje e sempre. Fiquem em paz e fiquem com Deus. Que assim seja.